Shalom, graça e paz. E que o eterno Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Esta semana nós estamos vivendo a fé do extraordinário de Deus. Sim, creia nisso. Que você vai ver o extraordinário de Deus. Que você vai ter o extraordinário de Deus. E que você vai viver o extraordinário de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro estava doente e suas irmãs mandaram avisar ao Senhor Jesus. E quando Jesus soube da sua doença, ele disse: meu amigo Lázaro está doente e eu vou despertá-lo. Mas quando o Senhor Jesus chegou lá, pois ele havia demorado alguns dias, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. E ele encontra as suas irmãs em pranto, em choro. E Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E no versículo 25, do capítulo 11 de João, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus perguntou: onde sepultaram Lázaro? E eles responderam. Jesus chora porque ele o amava muito. E no versículo 38, no versículo 37, diz assim: mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja a entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto numa lança, num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. E muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha que coisa maravilhosa. Olha o extraordinário de Deus. Entenda, porque talvez você esteja vivendo uma situação
muito difícil na sua vida, seja no campo da saúde, como Lázaro, seja no campo da família, no campo financeiro, profissional, enfim, em uma área da sua vida específica ou, quem sabe, em várias áreas, e você já não sabe o que fazer. Pensa até que Deus está demorando ou até Ele abandonou, que não há uma resposta para as suas petições. Entenda uma coisa. A morte de Lázaro forneceu o ambiente para que o Senhor Jesus pudesse explicar o que significa crer nele e ter a vida eterna. Ele proclamou-se que ele era, em primeiro lugar, ressurreição e vida. E então demonstrou isso por intermédio da ressurreição de Lázaro. E esse milagre extraordinário. Porque se Jesus apenas viesse e curasse a Lázaro, diante de tantas outras curas que ele tinha feito, as pessoas creriam nele, mas o impacto não seria tal qual uma ressurreição, não é verdade? E por que ele demorou ir? Porque o propósito de Jesus ao atrasar a visita se torna evidente. Por quê? Foi de propósito. Porque Deus tem um plano, sempre um propósito. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Ele já estava ciente da morte de Lázaro e de que Deus estava preparando o ambiente para que uma demonstração que produziria uma fé tão grande naquelas pessoas viesse a acontecer. Isso ainda se alinha perfeitamente com o próprio propósito do Senhor na sua vida. O Senhor Jesus havia ensinado pouco antes aos seus discípulos que a cegueira de um homem que era cego de nascença, que ele havia restaurado a visão, não era o resultado do pecado de alguém, porque era uma crença. Os discípulos perguntaram quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. Falsas crenças talvez você tenha carregado dentro de você. Sentimentos de culpa, de opressão, complexos de inferioridade, mágoas antigas, crenças que você carrega desde a sua infância, da tua tenra infância, uma vida inteira de traumas. Jesus ensinava que aquela cegueira daquele homem não era resultado do pecado de alguém, mas para que o poder de Deus pudesse ser demonstrado publicamente. Da mesma forma, a doença de Lázaro também glorificaria a Deus, que é a vida. Honrar a Deus. O filho sempre traz honra para o seu pai. Entenda, o Senhor mandou tirar a pedra. E quando Ele mandou tirar a pedra, porque entre Lázaro e o Senhor Jesus, a ressurreição extraordinária, tinha uma pedra. Esta pedra, o que significa? É tudo aquilo que nos impede de ver o extraordinário de Deus. Tudo. Principalmente as crenças erradas que temos, falsas. Como disse há pouco, sentimentos de culpa, de inferioridade, complexos, bloqueios emocionais,
Você acha que você não merece, que você não tem possibilidade, que você não consegue, que você nasceu para viver assim. Você crê nisso? Crenças de não merecimento, de impossibilidade, de incapacidade. Mas você tem Deus dentro de você. Deus colocou a centelha dele dentro de você. Lembra que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? E Marta disse: Senhor, meu irmão está cheirando mal, não faz isso não, vai ser uma vergonha. São 4 dias que ele está morto, está em um estado já de decomposição. O Senhor virou para Marta e disse: Marta, eu já tinha dito para você, você esqueceu? Que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Crer, mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito, que é o fim, que acabou, que as chances são nulas ou remotas. Crê, somente crê. E ela entendeu. E ela permitiu que Jesus tirasse a pedra, tanto ela quanto a sua irmã, porque Jesus não poderia tirar a pedra sem autorização dos familiares. E quando tiraram a pedra, o Senhor levanta os olhos para os céus e agradece a Deus, antes mesmo de chamar a Lázaro, de ordenar que a vida entrasse nele novamente. Ele agradece, dizendo: Pai, graças te dou, porque tu me ouviste. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve, porque eu só falei isso por causa desta multidão que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Isso é muito forte, gente. Agradece a Deus porque Ele já está fazendo na sua vida, seja qual for a situação, o extraordinário dele na tua vida. E Ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele não orou. Ele deu ordem que a vida entrasse e, obviamente, a morte retrocedesse. Vem para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, em processo de decomposição, que a irmã disse que estava cheirando mal, ele saiu perfeito. Perfeito. Perfeitamente. E depois, se você for ler no capítulo 12, ele estava sentado com Jesus à mesa. Creia somente porque o extraordinário de Deus acontece na sua família, na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças. Esta é a semana do extraordinário. Eu quero que você escreva aí qual é o extraordinário que você quer viver na sua vida. E mande para mim aqui no Instagram. Escreve qual o extraordinário que você quer viver na sua vida. Receba esta palavra. Shalom. Se você quer incluir o nome de mais alguém